Senta que lá vem a história. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história dos 12 espias, que está lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 1. A missão de reconhecimento de Canaã. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missões de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim como Moisés os enviou do deserto do Parã, conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes dos israelitas e são esses os nomes deles. Eu não vou ler os nomes para vocês, mas eu quero falar hoje de forma bem especial de dois homens, de dois líderes de tribo, de Josué e Caleb. Quando esses homens eles vão espiar a terra, e eles ficam lá durante 40 dias espiando essa terra, e eles voltam, alguns voltam com um relato muito desesperador. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb voltam com um relato de esperança. E aí, isso mexeu comigo. Por quê? Qual é a voz que a gente vai dar, que a gente está dando razão na nossa vida? É a voz do desespero? É quando alguém vem e ele fala tudo ao contrário daquilo que Deus te falou? Ou é a voz de Deus? Assim como Josué e Caleb falou. Então aqui, quando Deus tirou o povo do Egito, ele prometeu para esse povo que ele daria para eles uma terra onde manava leite e mel, a terra prometida. E Moisés mandou os 12 para ir ver como era essa terra prometida e vir contar para as pessoas que estavam ali no deserto, como que seria o lugar para onde eles estavam indo. Mas quando eles chegaram, quando os espias viram este lugar, tinha gigante lá. A terra, ela tinha um dono, tinha gente morando na terra. E eles falaram assim, nossa, eles são grandes demais, nós somos muito pequenos para tomar posse deste lugar. Mas eles viram que a terra era justamente como Deus havia falado, que a terra era uma terra muito produtiva e estava na época da colheita das uvas. Para vocês terem uma ideia, um cacho de uva, ele foi carregado por 2 homens, de tão grande, de tão, acho que saboroso que ele era, né? Mas as pessoas, esses homens que foram lá, 10 deles preferiram olhar para o gigante, olhar para a dificuldade, falar assim, nossa, de verdade, a terra que Deus prometeu para a gente, ela é maravilhosa, mas lá tem gigante. Os homens lá são mais fortes que nós não vamos conseguir. Mas Josué e Caleb não, Josué falou assim, não, se o Senhor nos deu essa terra, se o Senhor nos prometeu, ele é fiel para cumprir. E trazendo isso para os nossos dias de hoje, é justamente o que está acontecendo com a gente. Vamos lá, 2025, não está sendo um ano de desafios para todo mundo? A gente está ouvindo falar de guerra na Rússia, a guerra entre Israel e Irã, ai, tem bomba atômica, ai, a bolsa caiu, ai, o dólar subiu, ai, vai faltar petróleo, ai, que está acontecendo isso, olha as doenças novas que estão aparecendo, olha as coisas que estão acontecendo. E aí, cada dia, a gente vai fazendo dessas adversidades, dessas coisas, um gigante. E a gente começa a olhar para ele e fala, não, ele é grande demais. Eu não vou sonhar, porque eu não vou conquistar. Então, se eu sonhar, eu só vou me frustrar. Mas espera aí, você tem uma palavra? Você tem uma promessa que o Senhor fez para você? Tem algo aí que você agora assistindo esse vídeo, seu coração se aquece e fala assim, nossa, mas Deus me prometeu. Deus me prometeu que eu abriria uma empresa. Ah, mas Deus me prometeu que eu ia casar e eu vou ter muitos filhos. Mas não. Ai, mas como que eu vou casar? Como que eu tô sonhando em fazer uma festa de casamento? Olha a situação. Ai, mas como que eu vou abrir uma empresa? Olha como que tá esse mundo. Olha como estão as coisas. Olha as guerras. Olha a tribulação. Olha a dificuldade. E aí a gente vai trazendo pra gente medos e a gente vai perdendo a coragem de sonhar, porque a gente fica com medo até de sonhar. Você fala, ai, não posso sonhar, não posso ter sonhos, não posso querer coisas, não posso sonhar com as coisas, não posso querer viver a promessa que Deus me prometeu, porque olha a situação, olha como tá. Eu não vou conseguir. É grande demais, está difícil demais, a dificuldade é muito grande. Mas se você for aquela pessoa que você de verdade tem a sua identidade firmada em Deus, você vai falar assim, não, peraí, mas quem me prometeu é fiel para cumprir.
E foi o que Josué e Caleb eles fizeram. Eles falaram assim: olha, é verdade, Moisés, é verdade, Arão. Lá tem uns homens que são bem grandes, tem gigantes lá. Tem gente que já é dono daquela terra. Mas o Deus que prometeu pra gente, ele é fiel para cumprir. Olha o que ele tem feito com a gente desde que nós saímos do Egito. Gente, sabe o que é Deus? Abrir um mar para as pessoas passarem. E ali você vai falar assim: ah, foi Moisés que tocou com o cajado. Gente, ali era um ato de obediência. Era o Deus falando assim: Moisés, eu vou fazer, você é simplesmente um instrumento, só vai, toca o cajado e as águas se abriram e o povo passou em terra firme. A gente está falando de um povo que viveu milagres com o Senhor. Quando era de dia, vinha uma nuvem para proteger do sol. E à noite vinha uma coluna de fogo para aquecer do frio do deserto. E esse povo, agora, ouvindo o relato dos outros 10 espias, eles preferiram olhar para a dificuldade, olhar para o gigante. E eles tiraram os olhos de Deus. E aí diz que o povo se desespera e começa a chorar. E começa aquele desespero todo. Nossa, por que Deus fez isso com a gente? Por que Deus tirou ele do Egito, da gente do Egito para passar pelo que a gente está passando? E a gente também está fazendo isso com Deus. Deus está fazendo promessas para a gente e a gente está ali olhando para a dificuldade, olhando para a adversidade, olhando para os levantes que acontecem na nossa vida e a gente tira os olhos de Deus. E com isso a gente não vive a promessa. Por que a gente fala que hoje nós temos uma geração de tanta gente com depressão, de tanta gente com síndrome do pânico? São pessoas que elas tiraram os olhos da promessa, tiraram os olhos de Deus, tiraram os olhos de quem pode fazer, gente. Deus é o mesmo, ele não mudou, passa o céu, passa a terra, passa tudo, mas a palavra de Deus ela não volta, ela não muda. Mas quando é que a promessa dele não vai se cumprir na minha vida e na sua? Quando a gente desiste, quando a gente para, quando a gente olha para o gigante. Agora Josué não, Josué e Caleb eles falam, não, peraí. Aquela cidade, aquela terra, é tudo que Deus falou e muito mais. Gente, as frutas são enormes, a terra é fértil, o lugar é bom, é do jeito que Deus prometeu pra gente. Então, gente, nós vamos conseguir, nós vamos tomar posse daquela terra, nós vamos conseguir tomar posse daquela terra. Vamos, gente, se levantem. O gigante vai ser derrotado, ele é grande, vai ser maior o tombo. Só que é difícil, né, às vezes a gente enxergar dessa forma. É difícil às vezes a gente falar assim, nossa Deus, a minha porta lá fora tá tudo dizendo que não vai dar certo, né? E a gente tem medo. E é esse medo que está nos paralisando, que está fazendo com que a gente não viva o que Deus prometeu pra gente. E aí Deus se revolta com aquele povo, Deus fala, poxa, olha tudo que eu tenho feito para vocês. Olha tudo que eu tenho abençoado vocês. Olha, eu tenho cuidado. Diz que as crianças cresciam, o sapato crescia junto. A roupa, Deus mandava o maná do céu todos os dias. Mas as pessoas, elas preferiram, a grande maioria preferiu olhar para a dificuldade, tirar os olhos de Deus. E aí o Senhor falou, tudo bem. Vocês não tomarão posse da terra prometida. Vocês não viverão as minhas promessas. Por quê? Vocês não acreditam em mim. E aí o povo começa a se desesperar, começa a chorar. Mas ele fala, Josué e Caleb, vocês tomarão posse da terra prometida. E aí eu te faço uma pergunta. Nessa história que eu estou contando para vocês hoje, de que lado você quer ficar? Quem você quer ser nessa história? Você quer ser aqueles 10 espias que olharam para o gigante e falaram, não, ele é grande demais, eu não vou conseguir? Ou você quer ser como Josué e Caleb, que olharam para o gigante, mas falaram, quem está comigo é maior. Quem está comigo me prometeu. Quem está comigo é fiel para cumprir. Então, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, porque a nossa vida ela é feita de atitudes, de decisão. Você vai ficar parado, olhando para a dificuldade,
Ou você vai fazer como Efésios 6, vai se revestir da armadura de Deus e vai falar, não, Deus, se você for comigo, eu vou. Deus, se você for comigo, eu vou avançar. É grande? É. Às vezes é um projeto que Deus te deu e você olha para o projeto e você fala, é grande demais, Senhor. Mas não é sobre você, é sobre Ele. E se Ele te prometeu isso, Ele é fiel para cumprir. E aí eu gosto muito de falar isso aqui, ó. Elohim, Deus está no controle. El Shaddai, nosso Deus é todo poderoso. Jeová Rafá é aquele que vai curar as suas feridas, é aquele que vai trazer o remédio para o seu medo, porque o medo está te paralisando. Então fala para o Senhor Deus, Jeová Rafá, tira de mim todo medo, cura as minhas feridas, cura as minhas angústias, as minhas interrogações, porque a gente é cheio de ter interrogação, né? Jeová Shalom, Deus de paz, me traz paz em meio à minha jornada, me traz paz, Senhor, em meio à minha caminhada. Mesmo quando os meus olhos olham e eu sinto medo, muda a minha visão. Eu falo, Deus, coloca um óculos em mim. Eu falo isso para Deus, falo, Deus, não estou conseguindo enxergar a situação direito. Coloca um óculos, abre meu entendimento. Jeová Jirê, Deus traz provisão para minha casa, traz provisão para o meu trabalho, para minha empresa. Deus, me ensina, Deus, a ser uma boa mãe. Me ensina, Senhor, a ser uma boa esposa, uma boa amiga. Chamai, Deus presente, Senhor, que tudo que eu for fazer, Deus, que a sua presença esteja comigo. Isso eu acho maravilhoso. Jeová Nissi, você é minha bandeira. Levanta a bandeira de Deus hoje, fala para ele, Deus, eu vou dar passos de fé. Eu vou olhar e aquela situação que eu acho que eu não vou conseguir, Deus, hoje eu faço um propósito com você, Senhor, eu vou dar passos de fé. Porque você é a minha bandeira. Então levanta a bandeira aí do Senhor e acredita nele, porque ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu alguma coisa na sua vida e você está olhando as coisas, a situação, tudo que está acontecendo e você está falando, não, o gigante está se levantando. Ai, a dificuldade está vindo, é grande demais. Mas sonhe. E não sonhe de acordo com a sua capacidade, sonhe de acordo com o Deus que você serve, com o Pai que você tem. E a gente precisa de verdade tirar essa nossa... Pedir para que o Senhor recupere a nossa identidade, recupere a nossa visão. Essa semana eu estava orando lá na loja e o Senhor falou para mim, unge os seus olhos. Aí eu peguei o azeite, ungi os meus olhos. Unge a tua boca. Aí fui ungir a minha boca. Unge os teus ouvidos. E aí o Senhor foi além, unge os seus pés. E declara, aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali o Senhor me dará aquele lugar por herança. Faz isso, faz um propósito com o Senhor, fala, Senhor, unge os meus olhos, Deus, para que eu possa enxergar, Deus, o que me traz paz. Unge os meus ouvidos, Senhor, para que eles sejam brindados dessas vozes que vêm para me fazer ter medo. Unge a minha boca, Senhor. Toda vez, Deus, que me der vontade de murmurar, de falar coisas que não te agradam, que eu me cale, Senhor. Mas que da minha boca, Senhor, saiam palavras de vida e não palavras de morte. Assim como Josué e Caleb fez. Não, meu Deus é isso, meu Deus é aquilo. E não seja você como os 10 espias, não. A terra é boa, não, de verdade. O Senhor realmente fez uma terra muito boa pra gente. Mas lá tem tanto gigante. Então não faça isso. Quando você for falar alguma coisa, que você vê que isso vai entristecer o Espírito Santo, se cale. Fala, Senhor, não quero nem falar, Jesus, se cale. E quando você for entrar num lugar, você fala, Deus, abençoa este lugar. Aqui está entrando um servo e uma serva de Deus, um filho e uma filha de Deus. Então, muda a sua visão, pede para Deus, coloca um óculos em mim, Senhor, porque eu quero enxergar. Eu não quero mais ver a situação de forma tão limitada. E aí? Você vai ser como Josué e Caleb, que vão tomar posse da terra prometida? Ou você vai ser como os 10 espias que nunca tomaram posse daquilo que já era deles? Porque tiveram medo, olharam para o gigante e tiraram os olhos de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente e que Ele frutifique na sua vida. Tenha sonhos, sonhos grandes, porque o nosso Deus é grande, tá bom? Tchau, tchau.